Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur. Oi, pessoal, boa noite. Aqui é o Rafael. A gente está promovendo essa psicoeducação para falar um pouco sobre os jogos, né? E como eles são influenciados pelas redes sociais e como isso afeta atualmente, né? Principalmente o público jovem, que cada vez mais está dedicando mais tempo a jogar. Então a gente está aqui para meio que para propor, né? Passar um conhecimento sobre isso, né? Para que os pais ou até mesmo os próprios jovens entendam, né, o que é jogar, né, e quais são os riscos e como lidar com isso. Vou passar, né? Uhum. Os jogos eles possuem algumas vantagens, né? Por exemplo, eles desenvolvem a agilidade, um raciocínio, né? Que geralmente alguns jogos exigem que o jogador ele seja rápido, né, na decisão que ele vai tomar, e isso é uma prática que traz alguns benefícios, né? Inclusive na vida real, né, para tomada de decisões, algumas pesquisas demonstram que as pessoas que jogam um determinado tipo de jogo têm tomadas de decisões melhores, porque no jogo ele precisa tomar decisões também, né? Então, esse ambiente, podemos dizer assim, fictício, né, pode se passar para a vida real também, né? Sim. Os jogos também eles influenciam bastante nos processos de criatividade. Os jogos eles são compostos por vários fatores e quando eles são desenvolvidos neles incluem aspectos artísticos, aspectos de história, escrita. Alguns jogos são inspirados em livros, por exemplo, foram inspirados em livros. Então os jogos meio que eles estão meio que ligados um pouco com a cultura e com a arte. Isso gera muita influência e incentiva muitas vezes os jovens a às vezes tocar um instrumento musical, às vezes ler livros antigos de história. Muitos jogos eles contam várias histórias da própria humanidade, né? E isso incentiva os jovens a ter essa criatividade, buscar saber mais. É, Em relação às mitologias, né? Tem vários jogos que pegam as mitologias de filosofia, da Grécia Antiga e vai implementando nos jogos. Então, a pessoa também pode aprender, né, com esses personagens, com esse universo. E se ela tiver dentro desse universo e ele proporcionar coisas bacanas, como ler alguns livros, aprender mais sobre até mesmo mitologias novas, né? Isso pode estar desenvolvendo a criatividade, num sentido positivo. sim. Segundo o Wyman McDonald e a Brecht, é, alguns estudos incentivam bastante os jovens, né, a realizar algumas atividades. Alguns jogos, por exemplo, incentivam a dança, né, e algumas questões muito interessantes para que não só a criança, também os adultos ou idosos pratiquem atividades físicas e exercícios. É extremamente importante, porque o excesso, né? O excesso do jogo, ele vai te trazer o sedentarismo e vários fatores que podem prejudicar a sua saúde. Então, na contramão, tem alguns jogos que vêm com esse pensamento, né? Da atividade física, até mesmo, acho que é o Pokémon, não é? O Pokémon Go, que as Sim, pessoas ficavam na pracinha andando. Eu vi relatos de pessoas que não saíam há muito tempo de casa, não tinham um convívio social muito elevado, podemos dizer assim, né? Não saía, preferia ficar mais em casa, começou a sair por causa desses jogos. Então, assim, ele tem desvantagens, mas também tem vantagens, que pode proporcionar a atividade física, né? sim. Um exemplo muito interessante que está com vantagem e desvantagem é o quesito recompensa, né, e quesito mérito. Os jogos, pelo menos atualmente, eles é, buscam de alguma forma sempre recompensar os seus jogadores e também nomeá-los, dar títulos. Existe toda uma meritocracia atualmente por trás desses jogos, que às vezes oferece até mesmo status de outros jogadores. Isso promove um prazer muito grande no jogador. Porém, também esse prazer, além de reforçar os jogos, se o indivíduo ele não obtém satisfações é, fora dentro dos jogos, isso tende a viciar o jovem, porque o jovem ele só vai
ter o prazer, né, a satisfação do dia inteiro deles só no jogo. Então é uma forma que, tipo, é bom, né, esse estímulo que dá ao cérebro, essas recompensas que os jogos dão, mas também é ruim porque se o jovem ele não tem nenhuma satisfação no seu cotidiano, isso acaba gerando um vício nele, né? Isso. Pode passar, né?